O Entrevista.net desta semana tem um bate-papo super especial com ex-goleiro e treinador de futebol, Ilimani Lima Soares. Ilimani, tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, senhor? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ilimani, o assunto hoje é futebol, você ex-goleiro, muitos não sabem, mas você deu seus primeiros passos para o futebol no Atlético Mineiro. Com certeza, tivemos oportunidade no início da década de 60, estudar, morar e praticar futebol, e meus primeiros passos foram exatamente no Atlético Mineiro. E como tal, iniciei lá, não tive oportunidade porque tive que voltar para o Acre. No Acre dei continuidade, não só aos estudos, como também ao próprio futebol, e me envolvi até hoje e continuo envolvido. Meu primeiro treinador era o conhecido José Américo. José Américo era um batalhador do Andirá, era quem tomava conta da única categoria de base que existia na época, que era apenas o juvenil, e como tal eu iniciei no Andirá. Logo em seguida tive a oportunidade de ir a convite exatamente da pessoa que tomava conta do juvenil no Independência, que era o Tião Lustosa, me levou para lá. Lá no Independência eu não só tive o apoio do próprio Tião, como também, entendeu, do próprio Ali Santos. Foi a pessoa que me deixou, entendeu, até hoje envolvido com futebol. Me deu oportunidade de jogar no que a gente chamava de titular na época, com excelentes valores. A gente pode citar aqui Flávio, Deca, Palheta, Escapulário, Bico-Bico, Janjito, Aldemir. Então essas foram as pessoas, entendeu, com quem eu joguei no início da minha carreira no Independência, e foram essas pessoas que me deram força para que o Alício pudesse me colocar, apesar, entendeu, de ter uma idade bem abaixo de todos eles, mas eles que praticamente obrigaram o treinador a me colocar na época. Na época eu tinha apenas 16 anos e já, entendeu, participei. Meu primeiro jogo foi um clássico de uma melhor de 3 entre Independência e Juventus, que na época era um super time, e meu primeiro jogo consegui ganhar do Juventus na época. Então o Janjito falou para mim que um jogo não era nada diferente, entendeu, do que se a gente fazia no treino. Inclusive usou aquela velha frase: o que a gente faz no treino, a gente com certeza pode fazer no jogo. Como foi aos 16 anos de idade assumir a titularidade do Independência Futebol Clube, um dos maiores times na época? Olha, eu vou dizer, entendeu, que eu assumi aquilo até com falta de responsabilidade, até porque eu não sabia do peso da responsabilidade que no momento, entendeu, estava nas costas. Então joguei, entendeu, um primeiro jogo sem qualquer responsabilidade, e aquilo, entendeu, não me deu qualquer tipo, entendeu, de, vamos dizer assim, de tremedeira ou qualquer nervosismo. Ao contrário, me senti bem à vontade, até porque quando eu fui convocado para ir, na época a Independência concentrava, na época nós tínhamos 3 goleiros, era Pional, Agrícola e Sapateiro, e eu era o quarto. Então eu digo, pô, tô me levando, entendeu, justamente para talvez saber o que é, entendeu, a concentração de um profissional, dos titulares ou dos adultos. Mas não, chegou na hora do jogo, ficou aquele impasse, quem entra, quem não entra, quem entra, quem não entra. Então Janjito e Aldemir chegaram, entendeu, para o Ulisses e disseram que tem que entrar o garoto. Naquela época era mais difícil atuar no gol do que hoje em dia? Olha, eu acredito até que sim, até porque hoje, entendeu, com todo o modernismo, o goleiro se dá o luxo de ter especificamente um treinador só para ele, tá? Tem, entendeu, luvas, tem, entendeu, uma parte separada só para treinamento específico de goleiro, com uma série de auxiliares, com treinamentos prático, com treinamento teórico, com treinamento, entendeu, de tudo que hoje, entendeu, o futebol evoluiu. Então na época o goleiro, entendeu, quando começava a jogar, ele tinha que vir de berço, ele era goleiro já de berço, porque não tinha quem orientasse. E a orientação ela vinha com o tempo e com a experiência que o goleiro ia adquirindo. Ilimani, e como foi a transferência, sair do Independência para atuar no arquirrival Rio Branco? Na época, saudoso, até porque a gente pode dizer isso pela administração que ele teve. E a gente pode dizer que foi um dos melhores e maiores administradores do futebol, principalmente no Rio Branco, apesar de existirem vários.
Mas na época que eu fui convidado para o Rio Branco, o presidente era Edmir Borges Gadelha, por quem tenho uma admiração muito grande, até porque na época do convite eu nunca pensei, entendeu, de ser tão valorizado por ele como eu fui. Então a proposta que não só o Rio Branco, como o próprio Edmir fizeram, era a proposta, entendeu, para não recusar, não rejeitar e ficar no Rio Branco. Em 1970 você quebrou a perna. Foi o pior momento do futebol? 78. Foi exatamente a época em que a gente iniciava os treinamentos para os famosos Copões da Amazônia. Então, para mim foi uma das piores épocas, exatamente, ficar fora de um copão. Porque eu cheguei a ser tricampeão da Amazônia e tetracampeão pelos Copões da Amazônia, entendeu, como treinador. Como é que você avalia hoje o nosso futebol? Recentemente o Rio Branco foi rebaixado para a Série D. O Plácido montou um bom time, mas não conseguiu o tão sonhado acesso. Olha, o que a gente pode ver, entendeu, e analisar o nosso atual futebol. O nosso atual futebol, a partir do momento que recebeu, entendeu, toda essa ajuda que veio diretamente do governo do estado, isso se deu início na época do início do governo do Jorge Viana. Aí então, no momento aquilo foi, entendeu, uma explosão. Eu acho que foi uma motivação grande, mas eu sempre comentei, a partir do momento que o nosso futebol não tiver mais essa ajuda, mais esse empurrão, mais esse movimento financeiro, entendeu, vindo e atraído diretamente, entendeu, dos cofres públicos, eu acho que o nosso futebol vai começar a capengar. E tá aí, esse ano não teve-se muita ajuda, até porque a gente sabe da situação atual, não só do estado como do país, e não se teve essa ajuda e o nosso futebol teve, entendeu, o que a gente viu aí público e notoriamente. Assim também como no futebol tem uma coisa que se chama organização e planejamento. Se não tiver essas duas coisas aliadas, nunca vai existir o sucesso futebolístico. Até porque até uma pelada que a gente for, entendeu, por acaso programar para executá-la, a gente tem, entendeu, que programar. Até porque a gente sabe, nada sem a programação e sem planejamento, entendeu, a gente tem sucesso. E o futebol tem muita gente que acha que ele pode ser feito, entendeu, por cima, como se diz no popularmente, por cima da paulada, e não é por aí. E outra coisa, só faz futebol aquela pessoa que é bem intencionada, que tem, entendeu, vontade de fazer, vontade de executar e não, entendeu, vontade de aparecer. Nós temos, por exemplo, o caso, entendeu, do Alencar, Dr. Sebastião Melo de Alencar, que fazia futebol porque gostava, não era, entendeu, com o intuito de aparecer. Inclusive foi um dos homens, entendeu, que jogou o futebol do Acre, entendeu, a nível de conhecimento internacional. Nós tivemos a oportunidade de ganhar uma Copa Norte, tivemos a oportunidade de participar de uma pré-Libertadores e, como tal, nós nessa época nós não tínhamos ajuda, nem recebíamos nem garapé, nem rio, nem margem de dinheiro como atualmente se recebe. E, inclusive, muito mal, entendeu, colocados no meio futebolístico. Então, na época, o Alencar, juntamente com sua diretoria e mais vários abnegados do Rio Branco, faziam tudo isso aí, trabalhando, arregaçando as mangas e vendo, entendeu, o que era melhor para o clube. E hoje, entendeu, a gente não vê isso. Com raríssimas exceções, o que a gente vê é que dirigentes querem estar acima do clube e além do clube. Então, não vai ter como, entendeu, a gente distinguir isso aí. O futebol, ele se faz com humildade, seriedade e honestidade. Qual o prejuízo para o futebol acreano com o rebaixamento do Rio Branco para a Série D? Olha, o prejuízo é imenso. Olhando, entendeu, para a questão, entendeu, de futebol, ele é grande demais. Até porque nós já tivemos oportunidade de estar numa Série B. Hoje nós mantínhamos o nosso futebol na Série C. E com essa queda, entendeu, do futebol acreano, isso aí a gente deixa de ser esquecido nos grandes cenários do futebol nacional. E como tal, a motivação, por exemplo, dessa meninada que hoje, entendeu, pretende jogar futebol e que muitas vezes nunca foram bem vistas, sempre quem é visto são os jogadores trazidos, entendeu, de tapes ou de indicação internet, e os jogadores domésticos e caseiros ficam sempre em segundo ou terceiro plano. Então esses jogadores que poderiam servir exatamente para o futebol acreano
eles não têm nem terão motivação, entendeu, para entrar na Série D, até porque é uma série praticamente alijada, entendeu, do cenário nacional do futebol. Ilimani, foi você o primeiro treinador do goleiro Everton, que hoje defende o Atlético Paranaense. Quando o Everton começou a treinar no Juventus, você já sentiu que ele tinha um diferencial? Olha, o Everton ele foi encontrado exatamente num desses torneios, entendeu, que é realizado pelo Mimi. Já na época, entendeu, no Recriança, eu vi o Everton, perguntei a idade, já vi o biotipo, entendeu, do Everton. E como tal, ele se interessou e foi para o Juventus. E chegando lá, ele interessadíssimo, entendeu, a respeito de treinamento de goleiro. E sempre estava, entendeu, à disposição, sempre estava a qualquer momento interessado nos treinamentos. E certa feita ele me perguntou, para que ele pudesse jogar futebol, não só aqui como em qualquer parte do Brasil, o que precisava? De trabalho. Então, como tal, trabalhou o suficiente para estar colhendo exatamente os frutos que hoje ele está a nível nacional. Dá orgulho quando vê ele atuando pelo Atlético Paranaense, também sendo elogiado pela grande mídia, a mídia nacional? Olha, isso aí são fatos, entendeu, que não vamos dizer que são corriqueiros, mas são fatos, entendeu, que deixa a gente vendo, entendeu, que o trabalho que a gente faz não é um trabalho em vão, e sim um trabalho que rende frutos, assim como outros também estão a nível, entendeu, praticamente do Everton. Ilimani, em relação à categoria de base, esse é o futuro do futebol acreano, porque em muitas ocasiões vieram inúmeros jogadores de fora, mas não foram aproveitados. A categoria de base é a solução no momento? A categoria de base é aquele garoto, entendeu, que se cria, né, no seio, entendeu, do clube, aonde ele vai passar a não só admirar, como gostar também do clube. Então esse jogador, ele pode ser até um jogador mediano, mas com certeza ele vai render mais do que qualquer craque que venha de fora. Até porque o craque que vem de fora, ele acha que vem para cá ensinar e com o tempo ele chega à conclusão, entendeu, que de ensinamentos ele não trouxe nada, ao contrário. Ele mostrou, entendeu, o lado negro, o lado negativo, o lado, entendeu, que não é bom para o futebol. Isso a gente não pode generalizar, mas a maioria vem, entendeu, nesse sentido, inclusive muitas vezes esnobando para o Acre. Onde é o Acre? Lá tem isso, lá tem aquilo. Não, lá o que tem a nível de países e de mundo, nós temos, entendeu, no futebol, entendeu, nós temos no Acre. O futebol só se fala uma língua, é futebol. Ele pode ser jogado no Brasil, ele pode ser jogado no Acre, como ele pode ser jogado na China ou no Japão. É só um único idioma. Quem joga futebol joga em qualquer parte do mundo. Recentemente você foi campeão pelo Vasco da Série B aqui no Campeonato Estadual. Levou o Vasco novamente à primeira divisão do estadual. É mais fácil dirigir a categoria de base ou um time profissional? A categoria de base ela é muito simples, até porque, entendeu, o menino está mais atento, o menino ele está, entendeu, despontando, entendeu, e procurando saber tudo aquilo de curiosidade que existe no futebol. E já o jogador adulto não, muitas vezes ele já está, inclusive, achando, entendeu, que o futebol para ele já não é aquilo que ele pensava, já não é mais novidade. E o menino de base não, tudo para ele que o dia a dia se apresenta para ele vai ser sempre uma novidade. E também aproveitar a oportunidade para agradecer o grupo vencedor, entendeu, que nós tivemos aqui no Vasco, e com poucos valores, inclusive esses valores eu tenho certeza absoluta que se tivessem representado nos clubes, entendeu, que estão em séries C e D, com certeza eles teriam feito bem melhor do que os ditos importados, entendeu, que vieram para ver, entendeu, a queda melancólica do nosso futebol. Jogadores revelados como Rodrigo Galo, que hoje atua na Grécia, o Everton, que atua no Atlético Paranaense, entre outros, dão mais força para continuar esse trabalho nas categorias de base? Com certeza, até porque a gente faz isso, entendeu, para o bem-estar, entendeu, do próprio atleta. Não é para o meu bem-estar, é para o bem-estar deles. Ilimani, quero lhe agradecer por esse bate-papo super especial. Até a próxima e boa sorte aí nas categorias de base e também no profissional. Muito obrigado, e quem agradece sou eu, e espero, entendeu, que o nosso futebol ele tenha a felicidade daqui para frente, principalmente os clubes chamados grandes, que tenham a felicidade daqui para frente de fato, montarem uma diretoria com pessoas, entendeu, envolvidas exatamente para o progresso do futebol e não para o progresso pessoal.
O Entrevista.net desta semana vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com outro bate-papo super especial. A todos, todas as palavras que significam muito obrigado.